A todos, aqui quem fala é o pastor Carlan. Estamos aqui, como falamos anteriormente, para contribuir com esse trabalho. Temos a oportunidade de fazer desse momento uma escola, uma escola bíblica. Nós costumamos utilizar na nossa igreja o termo Escola da Graça para a nossa escola bíblica. Então, que nós possamos fazer desse momento uma escola bíblica da graça de Deus. Sou pastor da igreja Fonte da Graça, São Domingos do Araguaia. Temos realizado um trabalho aqui na cidade e temos a alegria de agora participar também desse projeto, poder estar aqui contribuindo, poder estar aqui trazendo a palavra do Senhor através do ensino. Vocês vão perceber que a maneira como nós trataremos essa oportunidade, ela permeia mais por essa parte do ensino da palavra. E a ideia é que você tenha aí o seu caderno, uma caneta, um lápis, à disposição para que você possa estar acompanhando e anotando, e assim você não vai esquecer de aplicar isso em sua vida. Hoje nós temos como tema a certeza da salvação. É um tema que ele mexe muito com todas as pessoas. E eu posso garantir para vocês que ter a certeza da salvação é algo que faz toda a diferença no processo, faz toda a diferença para a vida das pessoas. Eu gosto de usar um exemplo, e esse exemplo ele fala de uma pessoa que ela está indo para a faculdade e ela sabe que ela vai passar 5 anos indo para essa faculdade todos os dias, e muitas vezes com bastante dificuldade. Para você ter ideia, as cidades aqui dos próximas, a cidade de São João, São Domingos e outras cidades próximas, normalmente os jovens acabam saindo e indo para outra cidade. Então, assim, tem ônibus ali do município que leva esses jovens até outra cidade para que eles possam cursar. E imagina você cursando qualquer que seja a área, e você sabe que você vai passar 5 anos cursando aquela área, aquele curso, mas você não tem certeza de que vai receber um diploma. Eu pergunto para você, você continuaria indo? Você continuaria ainda assim indo e continuaria participando das aulas sem a certeza de que você poderia receber o diploma? Então é mais ou menos esse tipo de reflexão que nós temos que fazer acerca da nossa salvação. E é a partir daí que nós acabamos entendendo o cenário atual. O que nós percebemos é que a humanidade toda, ela sofre por falta de uma certeza em todas as áreas da vida dela. Mas no que diz respeito à salvação em Cristo Jesus, isso causa grandes males. E é necessário que nós possamos entender exatamente o que o Evangelho fala a respeito disso, para que nós possamos descansar no Senhor, tendo a certeza da nossa salvação, sabendo que aquilo que o Senhor fez por nós foi tão perfeito e tão extraordinário que foi capaz de tirar um ímpio, um pecador da situação em que ele estava e colocar ele em uma situação agora de descanso. E eu convido você a participar conosco desse momento aqui e prestar atenção. Nós faremos uma oração agora, e nessa oração o que nós pediremos é exatamente isso. Pediremos que na liberdade em que nós daremos ao Espírito Santo, ele possa então usar desse momento para que nós possamos receber de Deus aquilo que ele quer e, por fim, aquilo que chegar ao nosso coração possa cumprir exatamente o desejo de Deus em nossas vidas. E eu convido você a fechar seus olhos nesse momento, nós iremos orar e na sequência nós daremos continuidade ao estudo. Bendito Deus, somos gratos a Ti pela oportunidade que temos, ó Pai. Como é bom, Deus, poder usar a tecnologia em favor do Teu reino. Podemos agora alcançar vidas que talvez não seremos capazes de alcançar pessoalmente. Isso para nós, ó Deus, é maravilhoso. Isso para nós, ó Deus, é uma alegria. Podemos entender que o Teu Evangelho ele pode chegar, sim, aos corações distantes, através, ó Deus, do rádio, através da internet. E por isso nós queremos convidar o Teu Espírito a fazer uso da liberdade que daremos a Ele agora. Não convidar como se Ele não estivesse habitando em nós, mas convidar como Ele, sendo um habitante, Ele possa se sentir livre para que através da Tua palavra, Deus, que será ministrada aqui nessa tarde,
ele possa então realizar a obra que o Senhor deseja. E por fim, ó Deus, sejamos então capazes de revelar a Cristo e revelar, ó Deus, a graça que há em nós, a fim de que o Teu nome seja glorificado em tudo, Pai. Nós te pedimos isso e nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, nós temos, como eu já falei, nós temos esse tema, a certeza da salvação. E eu pergunto para você, você tem certeza da sua salvação? Se você tivesse a oportunidade de entrar em contato conosco para justificar por que você tem a certeza da salvação, eu acredito que você poderia participar conosco aqui, mas o que eu quero é que você se faça essa pergunta. Você tem certeza da sua salvação? E se você não tem, o porquê? E se você tem, por que também você tem a certeza? E se você tiver a oportunidade, pergunte para outras pessoas do seu lado. E aqui eu não falo com quem não crê no Evangelho. Aqui eu estou falando com pessoas que já creem no Evangelho. Você que crê no Evangelho, você tem certeza da sua salvação? Você sabe o que acontecerá com você se por acaso você morrer hoje? Ou se porventura Jesus voltasse hoje? Qual seria de fato o seu destino? Mesmo você crendo no Evangelho? Existe convicção no teu coração de que de fato essa certeza, essa salvação, ela se concretizará? Ou de repente você ainda vive entre a dúvida e a certeza? Dependendo de como você tenha se comportado no dia, você encerra o dia entendendo que sim, você está salvo. Mas de repente, se algo aconteceu de maneira diferente daquilo que você tinha programado e talvez você tenha dito uma palavra ou de repente você talvez se comportou de uma maneira não tão agradável e aí você encerra o dia achando que você não é salvo, porque você cometeu tais comportamentos ou falou tais palavras. Esse tipo de reflexão ele é importante, queridos, porque não existe, ou não deveria existir, melhor dizendo, não deveria existir nenhuma possibilidade do nosso coração duvidar disso. E por que o nosso coração não deveria duvidar disso? Porque foi o próprio Senhor Jesus que conquistou para nós essa salvação. Mas infelizmente, como nós vamos, no decorrer desse estudo, nós vamos perceber, houve aí uma mistura, houve aí uma adulteração do Evangelho, permitindo que o nosso coração pudesse então se desviar daquilo que é uma certeza segundo a palavra de Deus, para um talvez seja ou quem sabe será, né? E nós não podemos viver a partir de um talvez seja salvo ou quem sabe será salvo. Não, nós temos que partir de uma certeza de salvação. E essa salvação, ela não está fundamentada naquilo que somos capazes de fazer. Ela está fundamentada naquilo que o próprio Deus, através de Cristo, fez por nós. Só para que nós possamos ter uma ideia, uma vez que nós somos salvos em Cristo, existem marcas que são visíveis ou precisam estar visíveis em nossas vidas. A alegria é uma delas. A salvação, ela produz entusiasmo, ela gera propósito, ela gera gratidão. Por quê? Porque nós já fomos salvos. Quem sabe que é salvo, ele não tenta merecer o céu. Ele, na verdade, vive a partir de uma salvação que agora o alcançou. Nesse aspecto, dentro desse aspecto, é importante nós entendermos o seguinte. Eu falei inicialmente sobre a volta de Jesus. E aqui eu faço mais uma pergunta para você. Todas as vezes que você ouve falar do arrebatamento da igreja, como o teu coração se comporta? Como que teu coração se comporta? Ele se alegra? Ele se entusiasma pela expectativa de ver Jesus, de encontrar com Jesus, de estar com Jesus eternamente? Ou ele se enche de aflição, de medo, ele se enche de
de um certo sentimento que te distancia daquilo que de fato o Evangelho pode produzir na vida de alguém. E percebam que quando nós olhamos para esse exemplo que eu estou dando, ele sozinho ele é capaz de mostrar que muita gente está ou equivocada ou ela ainda não conseguiu crer no Evangelho da maneira como se deve crer, para que então ela possa viver feliz, entusiasmada, entendendo que agora tem um propósito e que, portanto, a vida dela ela vai ser pautada em função da gratidão que ela deve ter em Cristo Jesus por aquilo que Ele fez por nós. Porque a maioria das pessoas tem medo. Faça pergunta para o seu amigo, faça pergunta para o seu irmão. Faça essa pergunta, o que é que ele sente quando ele ouve falar no arrebatamento? E eu quero falar para vocês aqui, uma vez que nós cremos no Evangelho, quando nós ouvirmos falar de Cristo, da volta desse Cristo, isso tem que encher o nosso coração de alegria. Eu me recordo que todas as vezes que eu, minha esposa e minha família, nós programamos alguma reunião, alguma viagem, e que nós compramos a passagem, muitas vezes nós compramos antecipado para que a gente consiga diluir bem os gastos e ter uma boa administração financeira. E normalmente a gente programa em junho para que a gente possa viajar em janeiro ou talvez em dezembro. A partir daquele momento em que nós compramos a passagem, nós passamos a sonhar, nós passamos a ser incomodado por uma ansiedade boa de já estar naquele lugar. De já usufruir daquele lugar. E não deve ser diferente com o céu. Não deve ser diferente com Jesus. Como é que nós declaramos que amamos Jesus, que Ele é nosso Salvador, que nós não vivemos sem Ele, que Ele é a razão do nosso existir? Como é que nós dizemos que Deus é o nosso Pai, que nós amamos Ele, que tudo que Ele fez por nós foi algo que ultrapassou qualquer coisa que qualquer homem pudesse fazer por nós? E que por isso agora nós queremos viver eternamente na presença dele, mas de repente nós ouvimos falar que o seu filho está voltando. E ao invés do nosso coração se alegrar, o nosso coração se entristece. Vocês percebem que não existe espaço para o medo, não existe espaço para esse sentimento onde ele, ao invés de produzir satisfação em nosso coração, ele produz medo. Se você é salvo, meu querido, você não pode ter medo do arrebatamento. Se você é salvo, você não pode ter medo da volta de Jesus. Se você é salvo, você anda de maneira entusiasmada, ou seja, você faz o que faz não para garantir a salvação, mas você faz porque você já é salvo. E tudo isso acontece por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. O padrão é a perfeição. Para que nós possamos nos sentir salvos, normalmente nós criamos isso em nosso coração. O padrão é a perfeição. E aí vem Romanos 3, 22, 23, e ele vai dizer assim, todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Se o padrão é a perfeição, queridos, nós nunca seríamos capazes de alcançar, para que então pudéssemos descansar, tendo a certeza de que somos salvos a partir daquilo que nós somos capazes de fazer. Não seríamos capazes. Por isso é que Paulo ele traz esse texto e ele explica muito bem. Olha o que ele está dizendo. Todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Ele não está dizendo assim, todos pecaram e alguns não alcançam. Todos pecaram e se você se esforçar muito, você alcança. Todos pecaram e vai ter alguns que serão mais performáticos e esses sim conseguirão alcançar o padrão da glória de Deus. Não é isso que ele diz. Ele está dizendo assim, olha, todos pecaram e não alcançam. Esse tempo, olha só o tempo verbal da palavra alcançam. É um tempo verbal que ele fala de um presente contínuo. Então não existe possibilidade do homem alcançar o padrão da glória de Deus sozinho. Não existe.
Por isso é então que Deus ele envia Jesus para morrer por nós, porque só ele era capaz de alcançar o padrão que Deus exigia, o padrão de perfeição que Deus exigia. E olha para o teu coração, olha para a tua vida, faça uma análise e me diga, você é capaz de passar um dia, uma semana, um mês sem pecar, sem falhar? E aqui eu não estou dizendo que agora você tem liberdade para pecar. Eu estou dizendo para que você analise se você é capaz de viver sem pecar. E olha como é que é interessante, porque ao mesmo tempo que Paulo está deixando claro que é impossível para o homem produzir perfeição e, portanto, sem perfeição ele não pode produzir salvação. E que então ele tem que colocar toda a sua fé em Cristo para que em Cristo ele então seja salvo, através de Cristo, através desse sacrifício perfeito, seja salvo. Porque qualquer tentativa humana, queridos, de alcançar a salvação ou de produzir a salvação sozinho, só vai gerar medo, só vai gerar frustração, só vai gerar condenação. E eu peço para você que de repente esteja apenas no rádio, mas que tenha a oportunidade de estar também no YouTube. Acesse o YouTube agora, nós temos um slide que ao mesmo tempo que nós estamos ministrando, tem um slide também para ajudar visualmente você. Nós sabemos que existem pessoas que acabam sendo mais estimuladas pelo visual, outros mais pelo áudio, mas que você possa fazer e aproveite e se inscreva no canal da rádio, né? Dê essa força para o trabalho do pessoal aqui da rádio. Então, amados, olha como que nós chegamos nesse ponto e nós entendemos o quê? Se o padrão é a perfeição, nós nunca seríamos capazes de alcançar. E Deus, percebendo isso, o que ele faz? Ele providencia um sacrifício perfeito. E quem foi esse sacrifício perfeito? Jesus. Ali na cruz ele oferta um sacrifício perfeito. E eu digo para vocês, a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que ela diz que quando o Espírito Santo ele passa a habitar em nós, ele passa a produzir fruto. E esse fruto, na verdade, ele é dividido em 9 partes. Mas você não vai ver, em meio a essas partes, você vai ver lá a impecabilidade. E eu te digo isso para te liberar para pecar? Não, eu te digo isso para que você entenda que ainda dentro desse propósito, ainda dentro desse processo onde você estará vivendo na presença de Deus aqui na terra, as falhas que muitas vezes podem ocorrer, elas não podem tirar de você a alegria da salvação. Até porque as falhas que ocorrem na vida do crente não são falhas premeditadas. Ninguém chega para o seu amigo e diz, olha, eu vou ali dar uma volta e vou cair de moto ali, porque 3 horas da tarde está combinado para mim cair de moto. Ninguém faz esse tipo de programação. Da mesma forma, é a falha, o pecado na vida do crente. O crente ele não marca horário nem dia para pecar. Muitas vezes ocorre essa falha, esse pecado, em função do dia a dia, da correria, do cotidiano. Você acaba muitas vezes cometendo isso. E isso não pode desabonar a tua salvação. Você não pode perder a paz, porque você acha que então agora você pecou, então você de alguma forma manchou a sua caminhada de perfeição. Você nunca vai ser perfeito a ponto de atingir o padrão da glória de Deus. Nunca. Então, amados, nós precisamos entender isso. A salvação, ela vem através de uma obra que só Jesus poderia fazer. Nós, por mais esforço, por mais vontade, por mais empenho, por mais performance que nós sejamos capazes de produzir, nós não seremos capazes de garantir essa paz, essa certeza da salvação. E eu trago para vocês algumas informações que são importantes. Só para vocês terem noção, a Bíblia ela vai dizer assim em Gálatas 3:10: maldito é todo aquele que se mantiver obediente a todas as palavras escritas no livro da lei. E aqui é importante nós entendermos que esse livro da lei, Paulo está tratando, ou Paulo ou qualquer outro escritor, né? Eu atribuo a Paulo porque todo o texto, todo o contexto de Gálatas ali fala muito com a forma como Paulo apresentava o Evangelho.
E o escritor aqui, ele traz isso justamente para que nós pudéssemos entender que existe uma ruptura na história da igreja, ou melhor dizendo, na história bíblica. Tanto é que se eu pergunto para vocês, como é que vocês dividem a Bíblia? Acho que 100% vai dizer o quê? Eu divido a Bíblia em Antigo Testamento e Novo Testamento. No entanto, a Bíblia, ela está dividida assim. Mas quando nós olhamos para as alianças que Deus foi estabelecendo com os homens, nós vamos perceber que essas alianças não obedecem esse tipo de divisão. Não obedecem esse tipo de divisão. Elas vão transitando entre o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e elas vão encerrando e iniciando a próxima, independente de estar no Antigo ou no Novo Testamento. E eu digo para vocês, a melhor forma de você dividir a Bíblia é a partir das alianças. Porque é justamente entendendo as alianças que você vai entender que existia uma antiga aliança e agora existe uma nova aliança em Cristo. E quando é que uma começa e a outra termina? O texto da palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 19, no verso 30, ele vai trazer para nós uma mensagem, ou melhor dizendo, um brado que Jesus ali dá na cruz, quando ele diz assim, tetelestai, né? Trazendo para o nosso português, ele diz, está consumado, está cumprido, está terminado. Naquele momento, queridos, naquele momento, a antiga aliança, ela encerra e uma nova aliança se inicia em Cristo Jesus. Tanto é que Paulo, ao instruir os irmãos ali da igreja de Corinto, ao instruir ele no momento da ceia, ele vai dizer que todo aquele momento da ceia tem objetivo específico, que é trazer à memória aquilo que Cristo tinha feito e, ao mesmo tempo, permitir que as pessoas entendessem que aquele sangue, representado pelo vinho ali no momento da ceia, era a declaração de que uma nova aliança tinha se iniciado. E para que vocês entendam o que é uma nova aliança, amados, uma nova aliança, ela trata de um novo modelo de relacionamento entre o homem e Deus. Se você olhar para Adão, e você vai ver ali uma lei, uma aliança adâmica. E ali Deus estabelece com Adão alguns parâmetros de como o relacionamento dele e de Adão ia discorrer. Depois vem ali uma aliança com Abraão, depois vem a aliança com Davi, vem a aliança com Noé, então tem várias alianças que elas vão, né, uma iniciando, uma finalizando e outra iniciando, até que chega a aliança com o povo de Israel, que é através da lei, onde Moisés entrega os 10 mandamentos. Para que então, na cruz do Calvário, Jesus, através do seu sangue, pudesse estabelecer a nova aliança através do seu sangue. E aí nós podemos entender o seguinte, que quando Deus, através de Moisés, ele estabelece os 10 mandamentos e entrega ali ao povo de Israel, nós temos que entender que não era de interesse de Deus que eles vivessem sob regras, pelo contrário. Quando você puder, você abra sua Bíblia em Êxodo 19 e estude do capítulo 19 em diante, até o capítulo 23, 24, se não me engano. Estude ali o que aconteceu ali. E você vai perceber que Deus, ele nunca quis que Israel vivesse daquela forma, a partir de regras, a partir de mandamentos. Ele vai declarar que ele tinha resgatado, tinha livrado eles, tinham tirado ele do cativeiro do Egito, para que todos eles pudessem ser sacerdotes. O texto vai ser claro em dizer assim, olha, eu tirei vocês do Egito para que vocês pudessem ser o meu reino de sacerdotes. Só que eles não
aceitaram, eles não se contentaram em ser apenas cuidado, a ser apenas direcionado por esse Deus. Eles quiseram de alguma forma determinar como que eles queriam viver. E foi então que eles pediram para Deus dizer o que eles precisavam fazer, da maneira como precisava fazer. E aí então Deus entrega os 10 mandamentos. Só que aí desses 10 mandamentos surgem 613 preceitos. E esses preceitos, que são regras também, eles foram criados porque os doutores da lei ali, eles queriam de alguma forma ajudar os irmãos de maneira que eles não viessem pecar contra os 10 mandamentos. Aí vocês imaginem, se 10 para eles já estavam difícil, agora vocês imaginem 613. E por que eu trago esse dado para vocês, essa informação para vocês? É porque entender a Bíblia como um livro de regras, o Evangelho como um livro de regras que vai me levar a obter a salvação, é o pior erro que nós podemos cometer. E é por isso que a maioria das pessoas não conseguem ter certeza da salvação. Porque elas olham para o Evangelho, ela olha para a Bíblia como um livro de regras. E nós vemos que Paulo ele traz de maneira clara aqui que maldito é todo aquele que se mantiver obediente a todas as palavras escritas no livro da lei. Então o que acontece? Tudo aquilo que antes era necessário ser feito para que então Deus pudesse reagir, em Cristo isso é alterado. Isso é transformado como da água para o vinho. Então antes eu fazia para que Deus pudesse me abençoar. Eu fazia para que Deus pudesse me salvar. Eu fazia para que Deus pudesse me santificar. Só que agora, Deus já me salvou. Através de Cristo, Ele já me amou. Ele já me aceitou. E tudo o que eu faço agora é porque eu sou salvo, eu já sou amado, eu já sou abençoado. A bênção, a salvação não é um produto daquilo que eu sou capaz de fazer como filho de Deus aqui na terra. Pelo contrário, tudo o que eu sou capaz de fazer agora como filho de Deus é produto da salvação que agora se estabelece em minha vida. Algo que eu quero destacar também para vocês é que, embora a gente comece esse tema hoje, eu não tenho pressa de terminar ele hoje. Nós temos vários dias. E a minha intenção é que vocês entendam, que vocês consigam permitir que isso entre no coração de vocês da maneira correta, a fim de que barreiras sejam quebradas, sofismas sejam destruídos, prisões sejam lançados por terra no nome do Senhor Jesus, através do poder do Evangelho. Eu não creio na minha capacidade de ser compreendido, aliás. Eu não creio na minha capacidade de ser capaz de transmitir da melhor maneira possível essas palavras. Eu não creio. Eu creio no poder que essas palavras que estão chegando no teu coração é capaz de fazer. Porque a Bíblia diz que ela é poderosa para salvar todo aquele que crê. E o mais interessante de tudo, querido, é que todas as vezes que nós tentamos merecer ou que nós tentamos de alguma forma conquistar a salvação, que tentamos de alguma forma traçar, né, um caminho onde nesse caminho eu mesmo serei capaz de produzir salvação para mim, isso acaba indo numa direção que não tem nada a ver com o Evangelho. E aqui eu trago um dado interessante para vocês, mais uma informação interessante que tem tudo a ver. Mais do que matar Jesus, porque Jesus estava ali dizendo que era filho de Deus, e até aquele momento nunca nenhum homem tinha se intitulado filho de Deus, os doutores da lei daquela época, eles tinham um mercado religioso muito lucrativo. Porque eles, todos os dias, milhares de pessoas iam até o templo para ofertar o sacrifício pelos seus pecados. Milhares de pessoas iam. E não é diferente hoje, amados. Hoje nós vemos o Evangelho também sendo, de certa forma, utilizado para fomentar um mercado. Quantas pessoas não saem da sua casa e vai na igreja
na intenção de comprar uma bênção de Deus? Quantas pessoas não saem da sua casa e vai para a igreja com o seu coração ali convicto de que ir para a igreja o salvará, que ir para a igreja vai dar mais capacidade dele se sentir salvo, sabe? Vai fundamentar toda essa alegria em seu coração. E a palavra de Deus, ela é bem clara em mostrar que todas as vezes que nós tentamos conquistar algo de Deus, que nós tentamos comprar algo de Deus, que nós tentamos de alguma forma produzir resultado da parte de Deus através daquilo que nós somos capazes de fazer, isso gera para nós um peso e normalmente esse peso não é um peso comum, é um peso bem complexo, porque muitas vezes nós estamos fundamentados em ritos, fundamentados em dogmas, em regras, que muitas vezes exige sacrifício físico, sacrifício financeiro. Acabamos que nós somos controlados por essas lideranças, porque eles conseguem manipular de maneira que as pessoas acabam estando presas àquilo. Quantas pessoas já não deram suas casas? Quantas pessoas já não perderam seus casamentos? Quantas pessoas já venderam seus carros? E foram lá e depositaram no gasofilaço da igreja na expectativa de ter de Deus em troca o dobro, o triplo. Mas nós não encontramos na palavra de Deus nenhuma sustentação para isso. O que nós encontramos na palavra de Deus não é um mercado religioso. Nós encontramos na palavra de Deus é um Jesus, é uma obra, é um sacrifício perfeito que é realizado na cruz, e que esse sacrifício ele é capaz de destruir todo um sistema que estava lucrando e que ainda hoje lucra, porque trabalha em cima do medo das pessoas, trabalha em cima da ignorância das pessoas, da falta de conhecimento das pessoas, vendendo a bênção de Deus, se aproveitando dessa inocência por parte das pessoas. E que talvez, se nós olharmos com um pouco mais de carinho, nós vamos perceber que, na verdade, como um certo pastor, ele costuma dizer que as igrejas que trabalham com essa mentalidade, com esse tipo de evangelho, elas têm pastores e têm ovelhas. E as ovelhas têm o pastor que ela merece e aquele pastor tem as ovelhas que ele merece. Vocês entendem? Então, assim, muitas vezes tem o pastor que está ofertando, mas tem também ali um coração que também está tentando se aproveitar de Deus como se isso fosse possível, né? Como se isso fosse possível. E eu quero parar aqui, nesse ponto, né? Onde nós estamos começando a entender que existe também por trás dessa falta da certeza da fé, existe aí muita gente se aproveitando para aprisionar, para controlar e para de alguma forma ter retorno financeiro dessas pessoas. E aqui eu quero agradecer a Deus e gostaria de encerrar com mais uma oração e convidar você para estar conosco na próxima semana. Nós daremos continuidade. Como eu falei, isso aqui é uma escola, nós não temos pressa para terminar. O nosso desejo é que a mensagem ela possa chegar ao seu coração de maneira que, de fato, ela provoque o impacto que Deus espera. Amém? Então, nós vamos orar e desde já eu quero agradecer o espaço, né, ao Josinei, a rádio, que tem, né, permitido que a gente esteja aqui contribuindo dessa forma. Feche seus olhos e vamos orar. Bendito Deus, obrigado por esse momento, ó Pai, que nós estivemos aqui apresentando, ó Pai, o Teu Evangelho. O meu desejo, Deus, é que cada palavra possa chegar no íntimo de cada um dos Teus filhos, em cada pessoa, para que então, ó Deus, o Senhor possa realizar aquilo que deseja o Teu coração. Se é a libertação, meu Deus, que haja libertação. Se é a cura, meu Deus, que haja cura.
Meu Deus, se é uma restauração, que restaure, Deus. É isso que eu te peço. E talvez nesse momento tem pessoas aqui, Deus, aguardando, Pai, uma palavra que pudesse vir de encontro à sua necessidade. E eu quero dizer para você, talvez a mensagem não tenha ido de encontro à tua necessidade, aquilo que o teu coração desejava. Mas eu creio que essa palavra, mesmo diferente daquilo que você esperava, eu creio que ela é poderosa. E se você permitir que essa palavra ela permaneça em seu coração, que ela ache espaço em seu coração, ela promoverá na tua vida o milagre que você precisa. Para que então, uma vez que esse milagre se estabeleça, você possa ser um filho de Deus, capaz de promover aqui na terra o transbordo, a revelação da graça de Deus. Pois nós estamos aqui com um propósito. E esse propósito é revelar Jesus através das nossas vidas. Uma vez que Ele nos deu aquilo que nós não seríamos capazes de fazer. E eu convido você, a semana que vem, participar também conosco, para que nós possamos dar continuidade a esse tema e você possa compreender e assim a tua vida possa estar alinhada com aquilo que o Senhor realmente deseja para todos nós, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fique com Deus.